se eu não me engano, acho que todos vocês conseguem interromper a gravação. Tá? Então, por favor, eu não tenho certeza se todos conseguem ou não, mas mesmo que consigam, não interrompam, tá? Porque daí a gravação ela fica para vocês poderem rever a aula ou quem não pôde participar online poder rever. Tá? Então, eu vou iniciar agora o compartilhamento da tela. Pessoal, só confirmem para mim, tá? Se todo mundo está tendo visibilidade aí da minha apresentação. Sim. Sim. Tá? Então, beleza. Então, vamos continuar. Sim. Então, nós vamos continuar aí a aula sobre máquinas para colheita de cereais. Tá? E, como eu falei, na primeira parte da aula, nós falamos da introdução, dos conceitos, tipos de colheita. E agora nós vamos começar propriamente lá da parte de mecânica. Tá? Então, falar sobre as partes que constituem uma colhedora, qual a função de cada parte, quais são as possibilidades, o que existe de possibilidade no mercado, a vantagem de cada opção, cada vantagem e desvantagem. Tá? Então, basicamente, aqui a gente tem a ilustração de uma colheita sendo feita, então, desde a parte aí de alimentação, limpeza, a trilhagem, limpeza, armazenamento e descarte da palha. Tá? Então, cada parte aqui desse desenho ela vai constituir um sistema. Nós vamos falar separadamente de cada um desses sistemas. Tá? Então, basicamente, os sistemas onde a gente pode dividir aí uma colhedora, claro que existe aí no mercado uma infinidade de opções, uma infinidade de marcas, de modelos. Então, óbvio que uma particularidade de uma ou de outra não é o objetivo da aula aqui, tá? Nós vamos falar aqui tudo de uma maneira geral, como que funciona a maior parte das máquinas. Tá? Então, basicamente, nós podemos dividir entre o sistema de corte e alimentação, tá? Trilha e separação, limpeza e transporte e armazenamento. Tá? Então, nós vamos falar aí de cada um desses sistemas de uma maneira individual. Então, nós começamos pelo início, né? Que é o sistema de corte e alimentação. Tá? Então, qual que é a função do sistema de corte e alimentação? Então, basicamente, fazer o corte do material a ser colhido e conduzir até o sistema de trilha. Tá? Lembrando, pessoal, vou voltar aqui. Peço um pouquinho a paciência de vocês, que para voltar e passar o slide, meu computador fica um pouco pesado. Tá? Aqui nós temos uma diferença, tá? Então aqui nós temos a colhedora e nós temos a plataforma de corte dessa colhedora, tá? Então essa plataforma de corte, ela é removível, tá? Então ela pode ser substituída aí, nós vamos falar os principais tipos, tá? E ela pode ser separada aí do corpo da colhedora, tá? Então, e separando a plataforma da alimentação, que é popularmente conhecida como o pescoço da colhedora. Então, da alimentação para trás é o corpo da colhedora e a plataforma de corte, que ela pode ser substituída. Tá? Então, essa plataforma aqui que envolve o sistema de corte e alimentação, nós vamos ter o separador, o molinete, a barra de corte, o caracol e o canal alimentador. Tá? E as variações de cada um desses componentes nós vamos falar agora na sequência. Tá? Então, aqui, separando, tá? Então, entre os diferentes sistemas, esse primeiro sistema, como nós falamos, é o de corte e alimentação. Tá? Então, aqui, basicamente, o molinete, a plataforma de corte, aqui no número 2. O terceiro, que é o condutor helicoidal, aqui pode ser o sistema de Draper ou o molinete.
Tá? E o embocador, alimentador, e o condutor longitudinal ou a esteira alimentadora. Tá? Em relação aos tipos de plataforma, nós temos a plataforma rígida, tá? E a plataforma flexível e flutuante. Tá? Qual que é a diferença? A plataforma rígida, ela é utilizada principalmente em culturas onde você tem o objetivo de colheita, o grão, mais elevado do solo. Então, por exemplo, quando a gente fala aí de arroz ou trigo, tá? Por quê? Porque o grão ele vai estar na panícula, ele vai estar na parte superior da planta. Então, como ele está na parte superior da planta, então eu consigo fixar uma altura aí desse corte, tá? Uma altura não tão próxima ao solo, mas intermediária aí entre o solo e a panícula, com o objetivo aí de não perder, obviamente, nenhuma panícula, mas de levar a menor quantidade de material possível para dentro da trilhagem e limpeza, tá? Já que não é meu objetivo colher aí os pomos e as folhas. Tá? Agora, em culturas, por exemplo, como a soja, quando eu tenho vagens já muito próximas ao solo, tá? Então eu preciso ter essa plataforma de forma flexível, tá? Preferencialmente que ela possa ser flexível automaticamente de acordo com o relevo do solo, para que ela possa se ajustar aí a qualquer desnível no terreno, mantendo sempre a mesma altura de corte, e esse corte próximo ao solo, para que eu não tenha aí nenhum tipo de perda já na plataforma. Tá? Mais para o final da aula de hoje, nós vamos falar aí sobre os tipos de perda. Tá? E um dos principais pontos de perda é na plataforma de corte. Tá? Vamos, filho. Aqui, só ilustrando, então mostrando aqui a plataforma de corte, com a proteção para a plataforma flexível. Aqui mostrando a forma como ela pode se ajustar ao terreno, tá? Então, no decorrer da plataforma, consegue se ajustar aí a diferentes ondulações, a diferentes desníveis, tá? Então, mostrando aqui, tá? Então, podendo fazer a colheita aí em terrenos inclinados e passando por cima de terraços. Então, em relação às funções automáticas da plataforma, então, em relação ao nivelamento, corte sempre rente ao solo em terrenos inclinados. Em relação à altura de corte, a altura da barra de corte em relação ao solo. E a altura da plataforma em relação à máquina. Tá? Vou só interromper um segundo aqui, que eu acho que tem alguém querendo entrar na sala, que apitou aqui. Tá? Bem, Carlos Nogueira. Beleza. Não, deixa entrar, não. Seu irmão, pô. Lá em Macara nem soja tem, nem precisa assistir essa aula. Aonde? Tá, então vamos lá. Em relação à velocidade de sincronização a do mulinete, nós vamos falar do mulinete na sequência, tá? Mas existe aí uma sincronização entre a velocidade de deslocamento da colhedora e a velocidade do mulinete. Tá? Algumas colhedoras já têm essa sincronização automática, então que facilita aí a vida do operador. Tá? Então, falando agora dos principais constituintes aí das plataformas, tá? Então a gente começa falando do separador, tá? Que é o que vai separar as linhas, fazer separação das linhas, das faixas. Tá? Então, uma proteção lateral aí do corte, tá? Importante para as culturas, tá? Principalmente para culturas carregadas, acamadas, embaraçadas, facilita aí a separação aí dessas linhas, facilitando o corte e o recolhimento, a alimentação dessas plantas. Entre os tipos
de, de plataforma, nós temos aí principalmente a plataforma a segadora e a plataforma despigadora. Como o próprio nome já diz, a plataforma despigadora ela é utilizada aí para a cultura do milho, e a plataforma segadora ela é utilizada aí para a maioria dos outros cereais. Então, soja, arroz, trigo, cevada. Então, a maior parte aí dos outros cereais que podem ser utilizados. E aí, nessa plataforma segadora, a principal, o primeiro componente que nós vamos ter aí é o molinete. Então, o molinete ele vai ter um diâmetro aí em torno de 0,9 a 1,5 metros, tendo aí de 4 a 6 barras com os dentes, e a função do molinete é levar a planta ao encontro da barra de corte. Então, conduzindo a planta para dentro da plataforma e assim levantando também culturas camadas. Lembrando que quando se vai fazer a colheita de uma cultura camada, a colheita ela precisa ser sempre em sentido contra o acamamento. Então, se ela acamou para um lado, você tem que vir de encontro a essa cultura que está acamada, a esse lado que está tombado, esse lado que está acamado, para que você consiga fazer aí o recolhimento dessa cultura. Então, resumidamente, alguém quer falar? Eu sim, professor Reginei. Pode falar. Na colheita de cana, a gente tem muito problema de casos assim, né? A cana ela acaba, motivo de vento, algum problema, acaba deitando sempre para um lado. O pessoal usa essa técnica ou não? Usa. E no caso da cana, você vem sempre pegando, porque a cana, o que acontece? Ela vem puxando pela base, né? E você vai pegar toda a planta. Diferente, por exemplo, de uma cultura, quando você vai pegar só a espiga ou só a panícula. Então, você colhe a planta inteira na cana, né? Então, você vem pegando sempre o corte dela, sempre pela base. Você corta a planta sempre pela base dela. Então, você vem sempre no sentido de não pegando ela de frente, mas pegando ela pela base. Então, se ela tombou no sentido, que eu não sei se dá para mostrar para vocês, mas pensando que ela tombou para o lado esquerdo, vocês vão vir não onde está a folha, mas onde estaria a base e a amostra, né? Para poder fazer, puxando ela pela base, já que você faz a colheita da planta toda. Não, perfeito. A única coisa que eu fico em dúvida, professor, por exemplo, o cara só ver aqui que pode falando, gente. O cara vai colhendo num sentido. Quando ele chegar do outro lado, ele tem que retornar novamente na onde ele saiu para continuar colhendo dessa forma. Isso aí eu acredito que traga aí um problema para eles, né? Porque é uma eficiência operacional muito ruim ter que ficar manobrando, retornando para pegar no sentido que a cana está tombada. Sim, mas aí não tem jeito, né? Porque isso é no caso de áreas tombadas, né? Se você tem um talhão normal, não, mas em talhão tombado, sim. Preferencialmente sempre no mesmo sentido para poder ter uma perda menor, né? E daí você consegue pegar sempre a cana pela base. E não tem nenhum equipamento que faz o destombamento dela, professor? O senhor conhece alguma coisa desse tipo? Em área como um todo, não. O pessoal tem algumas adaptações que eles utilizam isso para carreador, né? Então, às vezes, quando ela tomba fechando o carreador, você tem umas adaptações que eles passam lá para poder ou não levantar ela em pé, mas pelo menos tirar ela do carreador. Agora, alguma máquina que passe à frente da colhedora levantando a cana, não. Entendi. Pelo menos se existe, nunca ouvi falar e nunca vi nenhuma usina. Então, vamos lá. Em relação às regulagens, então a velocidade periférica do molinete ela deve ser de 10 a 20% maior que a velocidade da colhedora. Então, a rotação,
desse molinete, ele tem que ser mais rápido do que a velocidade de deslocamento da colhedora. Tá? Mas existe um limite e existe uma fórmula de fazer esse cálculo, que nós vamos ver na sequência. Tá? E o acionamento dele é mecânico, né, por meio de polias e correias, ou automático aí por meio de motor hidráulico. Tá? E o acionamento dele tem que ser aí por sincronização, para que ele seja sincronizado aí em relação à velocidade do deslocamento. Então, em relação à rotação, a rotação desse molinete ele vai de 0 até 60 RPM. Tá? E existe um cálculo que pode ser feito, que é o índice de velocidade do molinete. O índice de velocidade do molinete é igual à velocidade tangencial do molinete, tá? Dividido aí pela velocidade da colhedora. Tá? E como que eu calculo aí a velocidade tangencial do molinete? Tá? Aqui acabou sumindo o tracinho de divisão, mas tem uma linha divisória aqui. Tá? Então, você vai fazer a velocidade em rotação por minuto, tá, desse molinete, vezes 0,10.467. Tá? Isso aqui é fixo, tá? Um coeficiente fixo, vezes o raio do molinete. Tá? Então, se eu pego o desenho aqui, do centro até a extremidade, eu vou ter o raio desse molinete. Tá? Então, fazendo a velocidade dele em rotação, em RPM, vezes 0,10467 vezes o raio do molinete, a gente encontra a velocidade tangencial desse molinete em metros por segundo. Dividido aí pela velocidade da colhedora, nós vamos chegar ao índice de velocidade do molinete. O professor, Oi. em outras aulas a gente viu que teria que ser 25% a velocidade do molinete acima da máquina. Essa recomendação aí ela é viável ou não? Essa recomendação, tá? Existe uma recomendação, que é a que eu vou mostrar agora para vocês, tá? que a gente... Primeiro vamos voltar aqui. Tá? A gente acabou de falar aqui, tá? Que as regulagens devem ficar aí entre, na maior parte dos casos, de 10% a 20% maior que a colhedora. Tá? E aí a gente vai chegar num valor do IVM que deve ficar entre 1,25 e 1,50. Tá? Isso para a maioria das culturas. Tá? Mas existe aí uma variação tanto dentro de cultura para cultura, quanto para a condição da cultura. Tá? Como assim? Se é uma cultura que está muito carregada, produtividade muito alta, se é uma cultura que está muito tombada, tá? Se a gente pegar, eu vi recomendações para a cultura do trigo, por exemplo, dependendo da situação, de 1,1. Tá? Então, essa recomendação aí, ela vai variar de cultura para cultura e de condição para condição. Tá? O que é importante? Tá? O que é importante é observar aí a condição no campo. Tá? Então, o que a literatura aponta? Que, de uma maneira geral, se você tem esse valor aí menor que 1,25, tá? Você tem um risco aí de tombamento da cultura à frente da barra de corte. Tá? Então, o que acontece? Como ela vai estar uma velocidade baixa, tá? Então esse molinete aí não vai dar conta de erguer essa cultura e alinhar ela para a barra de corte. Se ela não consegue fazer isso, tá? Como se essa cultura ela fosse atropelada aí pela barra. Tá? Então, ela não vai estar fazendo o corte de maneira adequada. Se é um valor muito alto, tá? Acima de 1,5, você vai ter perdas por debulha e arremesso. Então, o que acontece? A finalidade aqui do molinete não é iniciar a trilha. Tá? A trilha vai começar lá para frente, no outro ponto. A função do molinete é puxar essa cultura para a barra de corte. Tá? Então, se ela tiver uma rotação muito alta, pode acontecer duas coisas. Primeiro, que ela arrancar essa cultura. Então, em vez de levantar e de alinhar essa cultura, ela arrancar. Tá? E o outro, ela já iniciar a debulha aqui. Por quê? O que for debulhado aqui, tá? Antes da barra de corte, vai ficar aqui na área, não vai ser levado para dentro da colhedora. Tá? Então, esse ajuste mais fino ele tem que ser observado aí
em campo. Assim como o alinhamento horizontal e vertical que nós vamos falar na sequência. O professor, Pode falar? mas diferente então da velocidade de plantio, que interfere diretamente, o da colheita, então, a velocidade da máquina não vai interferir na perda, e sim essa conciliação da máquina com o molinete. Não, velocidade também. Tá? O que acontece? A gente vai falar na sequência da questão da trilha e da alimentação. Tá? Isso vai depender muito, porque assim, óbvio que existe vários tipos de máquinas, vários modelos, e óbvio que a nossa principal referência é o manual do fabricante. Então, o que vai acontecer? Dependendo da máquina que você está usando, do tamanho da plataforma que você está usando, da produtividade da sua área, tá? Você não pode trabalhar nem com um volume muito baixo, nem com volume muito alto. Então, o que acontece? Para a trilha ser bem feita, a quantidade de material que está entrando ali pela plataforma de alimentação, pelo pescoço, ela tem que ter uma constância, ela tem que ter um volume. Ela não pode ser nem muito baixo, nem muito alto. Então, o que a literatura fala? Em condições gerais, velocidades acima de 10 km por hora, você tem aí uma entrada muito grande de material que dificulta a trilha com qualidade, e abaixo de 5 km por hora, você tem aí, de uma maneira geral, um fluxo de massa muito baixo, que também dificulta a trilha. Então, para a trilha ser feita de maneira adequada, você precisa ter aí uma determinada quantidade de material para proporcionar essa trilha, tá? Tanto a trilha quanto a limpeza. Tá? Então, óbvio, dependendo da produtividade que você está tendo, às vezes uma área que produziu melhor, você vai ter que andar um pouco mais devagar, numa área que produziu menos, vai conseguir andar mais rápido. Mas o importante é que você tenha uma entrada de material constante. Tá? Porque senão isso vai atrapalhar também. Tá? Mas de uma maneira geral, a faixa aí que a literatura aponta é nesse intervalo, entre 5 até 10 km. Tá? Então, são vários, não dá para a gente falar que é só a velocidade aí do molinete. Podemos seguir, Paraná? Positivo. Vai ter algum exemplo Você quer Como, exemplo é no YouTube. como assim? de atividade, tipo assim, para a gente entender melhor essa conta? Posso colocar nas atividades. Tá? Aqui no slide um exemplo com números em si não vai ter, mas posso colocar nas atividades. Puder, fica mais fácil para a gente entender aí, mestre. Não? Fechou. A gente coloca nas atividades para vocês poderem ver depois. Tá? E em relação, pessoal, à regulagem, tá? Quando a gente fala da regulagem do molinete, a gente tem a regulagem tanto horizontal quanto a regulagem vertical, tá? A regulagem horizontal, ela vai depender aí, em relação ao porte da planta e a situação dela, se está camada ou não, tá? Então, a gente tem aí uma diferença na regulagem, tanto na posição horizontal, quanto na posição dos dentes do molinete, quanto no índice de velocidade do molinete. Tá? Então, para culturas de porte normal, tá? De normal a alto, tá? A posição do molinete horizontal ele deve ficar de 15 a 20 centímetros à frente da barra de corte, utilizando dentes retos, tá? Verticais, e com IVM aí entre 1,25 a 1,50. Se eu estou falando culturas com porte pequeno, então o eixo do molinete ele tem que ficar mais próximo à barra de corte, tá? Porque imagina o seguinte, se a função do molinete é direcionar a planta para a barra de corte, se a planta é pequena, esse eixo do molinete ele tem que ficar mais próximo à barra de corte. Tá? Os dentes novamente retos e verticais, e novamente aí o IVM entre 1,25 a 1,50. Em caso de culturas acamadas, tá? O eixo do molinete ele vai ficar de 25 a 30 centímetros à frente, tá? da barra de corte, tá? Justamente aí
para poder puxar essa cultura, tá? E os dentes precisam ficar inclinados para trás, tá? Para facilitar essa pega. Tá? E o IVM menor que 1,25. Tá? Em relação à regulagem ainda horizontal, então aqui seria a ilustração disso. Tá? Então, quando a gente fala o eixo do molinete, tá? Então a gente observa que é o eixo dele, esse eixo central, tá? Onde a gente faz a regulagem, em relação à barra de corte, que está aqui. Tá? Então aqui, mostrando aqui os dentes também, né? Os dentes retos, tá? E no caso de pequeno porte, então a gente pode observar que esse eixo está mais próximo à barra de corte. Tá? Então, por que é regulagem horizontal? Tá? Porque aqui a regulagem horizontal é a movimentação dessa plataforma para a esquerda ou para a direita. Tá? Então, quanto mais para a direita, mais próximo da plataforma de corte. Tá? Quanto mais à esquerda, tá? Mais distante da plataforma de corte. Tá? Aqui uma ilustração só da plataforma, tá? Do molinete. Então, seria essa base aqui, esse eixo dele, onde ele consegue se movimentar nessa barra, tá? aumentando ou diminuindo a distância aí da barra de corte. Aqui mostrando o caso de uma cultura camada, então essa barra mais à frente e mais próxima aí da barra de corte. Tá? Então, mostrando aqui, acho que aqui dá para visualizar a questão do sentido, né? Então, se a cultura camou para a esquerda, você vem aqui sempre na base dela para poder levantar e fazer o corte da cultura. Tá? Porque acontece, se você vem no outro sentido, nesse sentido aqui, você dificilmente vai conseguir levantar essa cultura e vai acabar tendo perda maiores. Tá? Agora, em relação à regulagem vertical. Tá? Então, o que seria essa regulagem vertical? A altura mesmo, né? Não mais alto ou mais baixo. Então, para plantas normais, esse molinete ele deve ficar o mais alto possível. Tá? No caso de soja, sempre buscando aí o terço superior. Aí, no caso do trigo e arroz, a ponta do dente de 5 a 10 centímetros abaixo do menor cacho. Tá? Então, a menor altura aí da panícula. Aí, tá? Então, aqui, no caso de tombamento, tá? Por que no caso de tombamento, tá? Mais alto? Para você poder buscar essa planta mais à frente e já vir erguendo ela para poder fazer o direcionamento. Tá? No caso de uma planta normal, tá? E no caso aqui, de uma planta de porte baixo. Tá? Aqui só para a gente poder observar melhor os componentes, tá? Então o molinete e aqui a plataforma de corte, tá? Onde é feito o corte dessa cultura. Então aqui no ponto B falamos do molinete, né, que era o ponto A aqui em azul, agora falando da barra de corte aqui do ponto B. Tá? Então ela é basicamente constituída de dedos e facas, a atenção aí com afiamento, grampos, cursos e placas de desgaste nas folgas, vibrações e substituições das facas. Então, uma das manutenções em que a plataforma de corte precisa é a substituição das facas, né? Como a gente pode observar aqui. Tá? Então, existem as facas, tá? E os dentes, aqui os grampos. Tá? Então, essas facas aí, conforme o uso, elas vão perdendo a afiação e precisam ser substituídas também. Tá? Em relação à altura, nós já falamos aí fixa ou flexível, dependendo da aplicação. Tá? Então, a barra segadora, né, o barra navalha de corte. Tá?
Já que nós estamos falando aí de uma plataforma segadora, daqui a pouco nós vamos falar numa despigadora, né? E vão com ciclos aí de 1.000 a 1.100 por minuto, rotações por minuto. Vamos, filho. Aqui, da mesma forma, né, só dando um zoom melhor, estou mostrando aqui os dedos, tá, e as facas. Agora falando do condutor. Tá? Então, o que acontece? O molinete puxou a planta, alinhou com a plataforma de corte, tá? Houve o corte da planta, e essa planta agora precisa ser conduzida para dentro da colhedora para que ocorra a trilha e limpeza. Tá? Então, quem que vai fazer esse recolhimento? Aí, imagina o seguinte, a plataforma, ó, aqui fica melhor para explicar. A plataforma ela é muito maior do que o pescoço. Tá? Então, a plataforma alimentadora, ou o pescoço, como popularmente é chamado, há uma diferença. A gente tem uma plataforma aí, normalmente o tamanho dela é dado em pés, né? Mas a gente pode ter plataforma de 12 metros. Tá? Então, como que todo esse material ele é alinhado aqui para dentro? Tá? Então, a gente tem dois sistemas que fazem esse recolhimento, ou seja, vão puxar aqui essa soja, esse trigo, esse arroz, vão puxar essa planta para o centro aqui e mandar para dentro da plataforma alimentadora. Tá? Então, a gente tem duas opções. Tá? A primeira é com o condutor transversal helicoidal. Tá? É como se fosse um sistema aí de rosca sem fim. Tá? Então, existe aqui os dedos, tá? E os helicóides. Tá? Então, aqui. Tá? Então, o condutor helicoidal, que é popularmente conhecido aqui como o caracol. Então, é um cilindro giratório aí que funciona uma rotação de 100 a 150 RPM. Tá? Dois helicóides com passos sentidos opostos. Tá? Então, por que em sentidos opostos? Ele vai puxar das extremidades para o centro. Então, esse joga aqui da direita para a esquerda e esse aqui da esquerda para a direita para jogar tudo para o centro. Tá? Então, são dois helicóides, né, com passos sentidos opostos, que levam as plantas para o centro da plataforma até o canal alimentador. Tá? Em relação às regulagens aqui, existe aqui a regulagem entre os helicóides e o fundo. Tá? Então, aqui o fundo e a altura dos helicóides. Essa altura vai variar de acordo com a cultura. Então, 20 milímetros para soja, de 8 a 15 milímetros para trigo, 10 milímetros para azevém. E em relação ao deslocamento do caracol, tá? Para frente, com culturas de pequeno porte, secas de fácil debulha, tá? E para trás, com culturas de porte alto, com pequeno volume de palha, verdes ou pesadas. Tá? Então, além dos helicóides, existem os dedos flexíveis aqui, tá? Que vão ajudar aí na movimentação desse material para o centro da plataforma. Tá? Outra opção que existe no mercado, tá? Que aí é mais utilizado aí nas colhedoras novas, então as colhedoras novas aí tendem a vir com essa plataforma Draper, desculpa aí se a pronúncia não estiver muito correta, tá? Que é um sistema de acionamento da barra de corte por cardan, feito por esteiras. Tá? Então, em vez de ter um sistema helicoidal aqui, que vai arrastando esse material, é basicamente um sistema de esteiras. Tá? Então, existe uma esteira aqui, esse material que cai, ele é levado para o centro e aí recolhido aí pela plataforma de alimentação. Tá? Então, ele proporciona aí um corte suave em todas as variedades de culturas e terrenos, ajuste na barra de corte dentro da cabine e esteiras transportadoras de borracha. Então, a principal vantagem aqui é que você proporciona aí um menor contato, né, um menor choque mecânico com essa cultura. Tá? Então, você já teria aí uma menor perda nessa plataforma, tá? Já que essa cultura ela é levada de maneira muito mais tranquila, com muito menos contato,
por cima da esteira do que uma plataforma helicoidal. Tá? Então já posso dizer que esse é melhor. Sim. Tá? Beleza. Então, aqui mostrando. Tá? Observem aqui as esteiras. Tá? E a principal vantagem dele também, além da que nós já falamos, né, é que ele é utilizado aí em plataformas flutuantes, né, plataformas flexíveis. Então, você consegue, como é uma esteira, não é uma hélice helicoidal, tá? Você consegue essa plataforma muito mais flexível aí ao desnível do terreno. Então, isso ilustrando. De uma forma aqui. Tá? Observem aqui que a gente tem a ilustração só da plataforma. Tá? Essa aqui vocês podem ver tem mais de 13 metros. Tá? Então aqui dá para ver bem, né? Como ela pega aqui, joga para o centro, que no centro nós temos uma outra esteira que vai alimentar o pescoço da colhedora, né? Que vai levar para a plataforma de alimentação. Tá? Aqui a gente consegue observar também no desenho como ela pode se adaptar melhor ao terreno. E da mesma maneira, aqui é uma esteira, então é muito mais flexível, muito mais maleável, né? Tá. Então, como nós falamos até agora, existem duas opções de plataforma de corte. Né? Então, para uma mesma colhedora, eu posso utilizar uma plataforma de corte segadora, que é essa plataforma onde existe o molinete, é utilizada para grãos como soja, trigo, arroz, que nós já falamos. Tá? E a plataforma despigadora, tá? Que é específica para a cultura do milho. Tá? Então, ela funciona de maneira um pouquinho diferente. Obviamente que a ideia é a mesma, tá? Mas o funcionamento é um pouco diferente. Nós vamos falar um pouquinho dela agora. Tá? Então, Professor, pode falar. que nem quanto à flexibilidade da barra, ela no caso só seria útil para momento de descanso, que nem parei o maquinário, o lugar que eu vou abaixar ela no chão, porque durante a colheita ela não tem contato com o solo, né? Ela não tem contato com o solo, tá? Mas ela precisa acompanhar o desnível do terreno para você manter a altura de corte. Tá? Então, o que acontece aqui? Por exemplo, se você não tem essa barra de corte flexível, imagine esse desnível aqui do terreno. Tá? Você teria que ter uma plataforma. Essa plataforma está mais alta, e ela estando mais alta, as plantas que estão aqui na parte mais baixa do terreno, você estaria fazendo esse corte numa altura maior. Se você faz esse corte numa altura maior, pegando uma cultura como soja, por exemplo, as primeiras vagens você já perdeu. Tá? Então, ela acompanhando aí o desnível do terreno, você mantém sempre a mesma altura de corte, mesmo em diferentes condições do terreno. Tá? Mesmo se ela está aí numa parte mais alta, numa parte mais baixa, você mantém a mesma altura do corte. Tá? Ok, entendi. É autorregulável, professor? Sim, elas são automáticas. Tá? Então vamos lá, entrando na plataforma do milho. Esse fone aqui dói as orelhas. Então, na plataforma para a colheita do milho, nós temos aí a constituição, os separadores, tá? Os rolos despigadores, as correntes coletoras e o caracol. Tá? Então, aqui nós temos, só mostrando as diferentes plataformas, a plataforma segadora e a plataforma despigadora. Então, os separadores, da mesma forma, eles vão separar a linha do milho, né? Então, direcionar aí o milho, cada linha da cultura, para cada linha de corte. Tá? Então, separadores ou ponteiros, né, são feitos aí de chapa ou de fibra, eles vão percorrer o espaço entre as fileiras da cultura e duas ponteiras para cada linha serem colhidas. Tá? Possui mobilidade
na direção vertical. Então, a gente observa aqui, tá? A distância entre o centro dos separadores, eles têm que equivaler aí ao espaçamento da cultura, tá? Para que a cultura ela entre aqui pelo meio aí desses dois separadores. Tá? Então, basicamente, ele vai alinhar a cultura, tá? Para dentro dos rolos giratórios. Tá? E aí a gente entra em dos dois principais mecanismos, digamos assim, que são os rolos giratórios e as correntes coletoras. Tá? Então, o que vai acontecer? Na hora que essa planta do milho ela entrar aqui, tá? Então ela vai ser recolhida por esse rolo giratório. Tá? Então, são como se fossem duas aspirais, né? Duas roscas sem fins, girando em sentido oposto. Tá? Por que em sentido oposto? Então, se uma está girando para a esquerda, a outra está girando para a direita, tá? E aí elas vão puxar o como do milho. Então, elas vão trazer esse como, tá? E o que vai acontecer? Como o como é mais estreito do que a espiga, a hora que ela chegar na espiga, tá? Ela vai como se estrangulasse a espiga, né? Então, estrangulando, a espiga ela se solta do como, tá? E vai cair aqui dentro dessa corrente coletora. Tá? Então, ela vem sendo puxada aqui, é estrangulada, e a espiga cai aqui dentro dessa corrente coletora. Essa corrente coletora vai levar, então, a espiga para dentro da colhedora. Tá? Então, aqui, os rolos giratórios, tá? 2 para cada linha de planta, pontos em forma de espiral e girando em sentido oposto. Tá? Então, a planta do milho entra aqui, é puxada, depois é estrangulada e a espiga fica aqui. Tá? A gente tem uma foto aqui, não sei se dá para vocês observarem bem. Tá? Então, a espiga vai ficar encaixada aqui. Tá? Então, vamos por o desenho. A planta entrou aqui, entra no sistema, ela passou pelas ponteiras, entram nos rolos despigadores, tá? O rolo ele vai puxando o caule, estrangula a espiga, a hora que prendeu a espiga vai se soltar, cair aqui na corrente transportadora, tá? Essa corrente transportadora vai levar então a espiga para dentro da colhedora. Tá? Aqui, não sei se dá para a gente ver melhor, tá? Então a planta vai passar aqui pelo meio, tá? E a espiga vai ser levada aí pela correia transportadora. Aqui só ilustrando aqui diferentes tamanhos de plataformas também. Tá? Aqui uma plataforma já para passamento adensado. Tá? A gente pode observar aí a diferença dela, mais adensado. E aí depois da mesma forma. Tá? Então, a partir do momento que ela caiu aqui, cortando, ela foi levada pela correia transportadora, ela vai ser direcionada aqui para o caracol, e aí é a mesma coisa, o caracol vai direcionar ela, tá? O caracol ou a esteira vai direcionar ela aqui para dentro da esteira alimentadora. Também só ilustrando, e a plataforma. Pessoal, até aqui tranquilo? Joia. Tranquilo, professor. Então, nós falamos aí da primeira parte, né, que é a plataforma de corte e alimentação. Tá? Ainda vamos falar agora do sistema de trilha. Tá? Então, agora nós já estamos falando da colhedora em si. Nós já saímos da plataforma, aquela plataforma que pode ser trocada, tá? Tanto pela segadora para espigadora. Já estamos falando dos componentes internos da colhedora. Tá? Então, o que foi recolhido aqui pelo caracol ou pela esteira, eles vão entrar aqui na plataforma de alimentação, tá? Pelo pescoço, e vão cair no sistema de trilha. Tá? Qual que é a função do sistema de trilha? Desprender o grão da palha, tá? Que é uma trilhadora. Assim como a gente tem as trilhadoras estacionárias,
Tá? É a mesma função. É trilhar e debulhar, é separar o grão, tá, da palhada. Tá? E aí nós temos diferentes sistemas de trilha. Tá? Tem basicamente o sistema radial, tá? O sistema axial e o sistema híbrido. Tá? Então, o primeiro que nós vamos falar é o sistema radial. O sistema radial ele é constituído aí pelo cilindro, tá? Pelo côncavo e pela bandeja alimentadora, e depois nós vamos falar do separador de palha. Tá? Então, o que acontece no sistema radial? Tá? Essa cultura, esse grão, essa palhada, elas vão entrar aqui, tá? No sentido transversal. Então, ela vai passar aqui pelo cilindro, tá? E o cilindro vai fazer essa debulha junto com o côncavo. Tá? Então, ela vem aqui pela estrela alimentadora, tá? Cai aqui, e esse cilindro vai fazer esse movimento, tá? Basicamente mecânico, basicamente aí batendo, apertando essa cultura aí contra o côncavo, tá? Para fazer essa debulha, tá? E aí ele vai separar, tá? O que é o grão e o que é a palhada, tá? Então nesse processo 90% dos grãos eles já caem aqui, tá? Depois do côncavo, pelo côncavo, e os outros 10% vão ser separados aqui do restante da palhada. Tá? Então, o que acontece? Em relação às limitações desse sistema. Em relação à trilha, ele é um sistema intenso e agressivo, porque o único momento que você tem de fazer essa separação, de fazer essa trilhagem, a trilha separando aí o grão da vagem, é aqui a hora que ele passa pelo cilindro. Tá? Então você tem pouco tempo, pouca área para fazer essa separação. Então você precisa de um sistema mais intensivo, um sistema mais agressivo. Tá? Então você acaba tendo uma rotação maior aqui de 450 a 1100 RPM. Tá? Você acaba tendo uma limitação maior da capacidade e a separação ela não é tão eficaz. Você acaba tendo perdas na palha, ela tem uma baixa capacidade, muitas peças e movimentos, espaços e vibrações. Tá? Então, esse aqui era o sistema que era mais utilizado aí até a década de 80, por aí, 90. Então, sistemas mais novos também, hoje, a maior parte dos sistemas, 75% das colhedoras hoje, elas não utilizam mais esse sistema radial. Tá? Já vou aqui. E o restante, os outros 90% foi separado aqui, os outros 10% vêm para as peneiras, tá? Que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? E esses 10% ele vai ser separado pela força da gravidade, tá? Com a ação de 1G, tá? Porque é só a ação da força da gravidade aqui, a agitação das peneiras. Então, a força da gravidade que é aplicada aqui equivale a 1G. Tá? Então, saindo aqui do sistema radial, tá? Então, só ilustrando aqui. Então, só mostrando aqui a esteira alimentadora, ela vem então puxando esse material, tá? Trazendo ele aqui para dentro do côncavo do cilindro, tá? E o cilindro passa, 90% dos grãos caem aqui na peneira de grãos limpos, e o restante da palha vai aqui para ser feita a separação. Aqui só uma foto melhor, né, mostrando o côncavo e o cilindro. Tá? Da mesma forma. Então, reparem o seguinte, pessoal. Vocês podem observar aqui pela foto que existem diferentes tipos de côncavo. Né? Então, tanto em relação ao espaçamento do côncavo para o cilindro, o tipo de côncavo, tá? Tudo isso vai depender aí
do tipo de cultura que você vai utilizar. Tá? Então, dependendo do tipo de cultura, é um tipo de côncavo, um espaçamento, então tudo isso aí são tipos de regulagem. Outro sistema de trilha é o sistema axial. Tá? Então, esse sistema axial que é utilizado hoje na maior parte das colhedoras. Tá? Então, ele tem uma ação de trilha menos intensa. Tá? Por quê? Olha a diferença. Tá? Em vez de ele ter só uma passagem aqui pelo cilindro, como no sistema radial, tá? O que acontece? Esse material ele vai ser levado longitudinalmente nesse cilindro, tá? Então ele vai ter aí, em vez de uma passagem só, de 2 a 3 passagens sobre os côncavos, tá? Com 180 graus de envolvimento, tá? E uma separação feita aí e com auxílio ação de 8G na força centrífuga. Tá? Então, ele não sofre uma passagem só pelo côncavo, ele passa longitudinalmente ao cilindro, tá? Então ele vai movimentando ao longo desse cilindro, recebendo aí, tendo uma área maior para que ocorra essa separação, aí uma força centrífuga maior. Tá? Então, com isso, você acaba tendo aí uma separação mais eficiente e menos agressiva ao grão. Tá? Professor, Então, como a gente interromper um pouquinho, tá? pode falar. Eu acho que eu vou perguntar meio que para a turma aí, tem uma diferença, qual que é utilizada, a axial ou a outra para semente e grãos? Acho que o professor Matheus deu uma breve relato sobre isso aí, eu estou tentando lembrar aqui e não consigo. Vê se a turma pode me ajudar. Ó, posso eu falar, Carlos? Pode? Tá. Assim, é o que eu falei, basicamente as opções mais novas hoje no mercado são essas axial. Tá? Eu não sei como que ele trabalhou isso na aula, mas acredito eu que se ele tenha feito essa separação, ele tenha relacionado a parte de semente com a trilha axial, já que é uma trilha menos agressiva ao grão ou à semente. Tá? Agora, vocês que estiveram na aula podem confirmar ou corrigir. É desse jeito aí mesmo. Ele até comentou que a trilha radial, como ela é muito ofensiva ao grão, ela costuma trincar muito, às vezes quebrar mesmo o grão. Então, para a parte de semente, já não é muito utilizado, já é utilizado mais axial mesmo. Valeu, Carlos. Joia. Tá? Então, só estão mostrando isso, né? Então ela passa aí de 2 a 3 vezes pelo côncavo, então ela tem aí uma área de contato muito maior, uma ação muito maior. Tá? E os sistemas híbridos também, né? Então tem o axial, o radial e o sistema híbrido, onde ele vai utilizar basicamente os dois. Ele vai utilizar o cilindro e vai utilizar os rotores também. Tá? Então por isso que é um sistema híbrido, porque ele utiliza dos dois. Tá? Em relação às regulagens da trilha, então, como nós falamos, a gente tem a rotação do cilindro, a abertura do côncavo e o tipo de côncavo. Tá? Então, côncavo universal, côncavo para grãos graúdos, para grãos finos, para semente. Tá? Então, tanto em relação à rotação, o tipo de côncavo, a abertura desse côncavo e a distância aí, tá? Entre o côncavo e o cilindro. Aqui só ilustrando os tipos de côncavo, tá? Mostrando aí as diferentes aberturas que tem. Tá? Então muda aí o número de barras, a altura da barra, arame, borda da barra, reto, arredondada, o formato da grelha. Tá? E no côncavo deve ocorrer a principal separação dos grãos da palha, sem sobrecarregar, então, a limpeza. Como nós falamos, 90% deve ocorrer aí e 10% depois na limpeza. Tá? A Então, parte do côncavo é substituído dependendo do tipo de grão a ser colhido, professor? isso, dependendo do grão a ser colhido, você substitui essa parte aqui, tá vendo? É como se fosse a grelha aqui, né, que é o côncavo, então você pode trocar ela, tanto afastar ou regular o espaçamento dela, né, em relação ao cilindro, quanto substituir. Então, dependendo do tipo, você substitui o côncavo. Valeu.
Tá? Aqui mostrando, então, a colhedora combinada, autopropelida de fluxo radial, tá? E separação com cilindro rotativo. Tá? Então, aqui é trilha radial, tá? E a separação com cilindro rotativo, que é aquela híbrida que nós falamos. Né? Saímos, então, do sistema de trilha, tá? E vamos agora para o sistema de separação. Tá? Deixa eu ver que horas são. Pessoal, como que vocês preferem fazer? Vocês vão querer colocar até o final? Vão querer fazer um intervalo? Tá? Tem bastante coisa para a gente ver ainda, só para vocês verem. Nós estamos no slide 57 e vai até o 121. Vamos tocar, né? Tá? Tem bastante coisa para a gente mostrar Pode aqui. tocar, Muita coisa é foto, né? Pode tocar direto? Então, beleza. Então, só conferir aqui, não tem ninguém esperando para entrar, beleza. Vamos tocar o barco. Então, aqui mostrando o sistema de separação. Tá? Então, saímos da parte de trilha, tá? Vem para separação. Basicamente, o que é separação? Tá? Separar o material trilhado, tá? Que é o grão da palha. Então, aquilo que ainda está misturado à palha é ser separado da palha agora, ser limpado esse material da palha. Tá? E aqui nós temos diferentes sistemas. Tá? Então, o primeiro sistema, tá? Normalmente utilizado aí em sistema radial, tá? Que é o saca-palhos. Então, como se fosse um conjunto de peneiras aqui, tá? Que tem um movimento rotativo, aí faz com que esses grãos aqui se soltem da palha e caiam por gravidade. Tá? Então, é como se fosse uma peneira que ficasse chacoalhando aqui para separar o material mais grosso, que é a palha, segue e o grão ele cai aqui por gravidade. Tá? Então, como foi falado, é o movimento rotativo alternado que faz com que os grãos se soltem da palha e caiam por gravidade. Para auxiliar a separação, o saca-palhas vem equipado com cristais, né, como se fossem esses dentes aqui que facilitam a separação. Então, aqui, a gente pode observar que essa abertura ela é diferente aqui no decorrer do saca-palho. Tá? A gente tem aí diferentes tipos de abertura. Tá? Então, abertura arredondada, abertura mais reta. Tá? Como se fosse basicamente um sistema de peneira mesmo. Tá? E o sistema de separação rotativo, tá? Onde essa trilha é feita radial. Né? A partir daí a gente vem para o sistema de limpeza, tá? Que a função é a limpeza dos grãos trilhados utilizando o ar e peneira. Tá? Então é como se fosse uma sequência. Então o material mais grosseiro, tá? Vai no sistema de separação, depois vai para o sistema de limpeza. Tá? Então a gente tem aqui a bandeja alimentadora e as peneiras e o ventilador. Tá? Então, nesse sistema aqui, então, tem dois tipos de sistema de limpeza. O primeiro que nós vamos falar é o de alimentação por gravidade. Então, qual que é a diferença? Nesse sistema por gravidade, tanto os grãos que vêm direto do côncavo, quanto os que vêm do saca-palha, eles caem aqui na peneira superior por gravidade. Então, eles vêm por gravidade aqui, caem nessa peneira, e essa peneira, tanto a superior quanto a inferior, ela está recebendo um ar, uma pressão positiva que vem do ventilador. Tá? Então, esse ventilador vai proporcionar aqui um vento, né, sobre essas peneiras, e como a palhada ela é mais leve que o grão, então a palhada ela tende a ser expulsa. Tá? O segundo tipo é o tipo de alimentação por transportador. Então, qual que é a diferença? Tá? O grão que vem tanto do côncavo quanto do saca-palha,
Aí ele cai numa esteira, e essa esteira conduz aqui, junto com parte do que vem do saca-palho, para a peneira superior e inferior. Então a única coisa que muda é essa correia transportadora, tá? Já não cai direto na peneira superior. Parte desses grãos passam por essa peneira transportadora. Tá? Aqui só mostrando o mecanismo de regulagem, então, onde consegue aumentar, abrir ou fechar essas peneiras, tá? Então a gente consegue regular a abertura dessas peneiras, tanto a peneira superior quanto inferior. Tá? Opa, peraí que tem alguém tentando entrar. Vamos botar o José Vitor para dentro? Então, aqui mostrando as peneiras também. Então, as peneiras autonivelantes. Qual que é a importância dessas peneiras serem autonivelantes, pessoal? O que acontece? Se essas peneiras não tiverem esse mecanismo de autonivelação, e você tiver aí numa parte desnivelada do terreno, o que vai acontecer com esse material? Ele tende a acumular num único ponto, no ponto mais baixo. Tá? E aí vai dificultar, então, a ventilação e a limpeza desses grãos. Tá? Então, por isso que é a importância desse mecanismo de peneiras autonivelantes. Tá? Aqui da mesma forma. Tá? Então, o que vocês podem observar aqui? Olha o desnível aqui. Ó. Mesmo com o desnível, essas peneiras elas estão niveladas, elas não estão acompanhando o desnível. Estão vendo? Tá? Então, com isso, você não acumula esse material todo no ponto mais baixo dessas peneiras. O próximo passo é a retrilha. Tá? O que acontece? Mesmo depois dessa separação, tá? Parte dessa palha, dessas vagens aí que não passaram por todos os processos de limpeza, nós tem, como a gente pode falar, uma segunda chance, uma segunda limpeza, tá? Uma segunda trilha. Tá? E esse sistema de pré-processamento dos grãos não trilhados, parcial ou totalmente. Tá? Então, o que acontece? Esse material, essa retrilha, ela pode ser tanto autônoma, dependente, quanto independente. Tá? Vou ver se dá para mostrar aqui, que já passa para o sistema de transporte. Tá? Então, basicamente, o que é? Pegar esse material, vamos por essa ilustração, fica mais fácil. Essa parte é amarelo aqui, tá? Então, o que acontece? O material veio aqui, passou pela trilha, tá? Passou pelos saca-palhas, caiu pela peneira superior, na peneira inferior, onde foi feita a separação e a limpeza. Chegou aqui, o que ainda não foi separado, ele entra na retrilha. E essa retrilha pode ser tanto dependente quanto independente. Qual que é a diferença? Então, uma retrilha independente, então aqui vai ter um sistema à parte de trilha. Tá? Então, aqui é um novo sistema de trilha para tentar fazer uma nova separação. Tá? E o sistema de trilha dependente, aí o que ele vai fazer? Ele vai jogar esse material de volta para ser trilhado novamente. Então, ele vem aqui junto com o material novo que está chegando, tá? Então ele se mistura com esse material novo e passa por todo o processo novamente. Tá? Então ele vai passar de novo aqui pelo côncavo, pelo sistema de trilhagem, separação de palhas e por aí. Tá? Então ele vai passar por todo o processo novamente. Tá? Então, o retorno do material para trilhagem, tá? Regulagem de peneiras, regulagem da trilha. Tá? Em seguida, o sistema aí de transporte e armazenamento. Tá? Então, função, obviamente, transporte interno e armazenamento do produto colhido, proveniente do sistema de limpeza. Tá? Então, o material, a hora que ele acaba de passar pelo processo de limpeza, então ele vai ser
transportado para ser armazenado internamente dentro da colhedora. Tá? Então, ele passa aqui e vai ser armazenado na colhedora. Tá? E aí depende da opção. Né? Ou ele pode ser armazenado dentro da colhedora e descarregado posteriormente, ou, se for preferência, já pode ir o transbordo, né, o caminhão graneleiro do lado, e conforme ele vai colhendo, ele já vai jogando aí dentro do caminhão. Tá? Senão, ele vai encher o reservatório, a hora que encher, a colhedora para e descarrega. Tá? Então, aqui mostrando o condutor helicoidal de abastecimento do graneleiro. Tá? Então, o que acontece? Esse grão que já está limpo, já passou por todo o sistema de limpeza, ele vai chegar aqui no condutor helicoidal de grãos limpos, e esse condutor vai transportar esse grãos para o elevador, tá? E no elevador ele vai transportar esse grão para dentro do graneleiro. Tá? Então, aqui, como a gente pode observar, tá? Então, esses dois sistemas de condução, que vai para a retrilha, aí o que vai para o graneleiro. Tá? Estou mostrando aqui, ó. Tá? Então, para o sistema de elevador, tá? Basicamente um sistema de elevador semelhante aí ao de silos, né? De um silo. Tá? Então, aqui vem o transportador helicoidal, como se fosse uma rosca sem fim, e transporta esse grão até o elevador. É como se fosse um esquema de pá aí numa esteira. Tá? Então, conforme essas pás vão passando, vão subindo com esses grãos, depositando eles aqui no tambor graneleiro. Tá? Aqui só mostrando os elevadores, tá? Então, elevador de grão limpo. Aqui, o sistema de retrilha, os elevadores de retrilha, tá? Aqui, de retrilha independente. Então, os dois elevadores, tá? Elevador de retrilha, observem aqui, ele vai levar de volta lá para a trilha, tá? E aqui o elevador vai jogar lá para o tambor graneleiro. E aí depois fazendo aí a deposição desses grãos aí. Tá? E em relação à palhada, pessoal, o grão nós já vimos o que aconteceu com ele, né? Foi lá para o tambor graneleiro lá. E a palhada? Essa palhada, o ideal é que essa palhada ela passe pelo picador e pelo distribuidor de palha. Tá? Por quê? Para que a gente tenha uma distribuição mais uniforme dessa palhada na área. Tá? Então ela vai passar aí pelo picador e depois pelo difusor, o distribuidor de palhada. Tá? Por quê? Principalmente aí em sistemas de semeadura direta, né, onde a gente não vai ter o revolvimento desse solo, tá? Nós vamos ter aí uma boa cobertura desse solo pela palhada, tá? E de maneira uniforme. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, cada vez mais se trabalha aí com plataformas maiores, tá? Imagina aí uma plataforma enorme e toda essa palhada aí, que antes estava numa área aí de 12 metros, que foi colhida numa linha de 12 metros de linhas, né? Uma faixa de 12 metros, e aí toda a palhada distribuída aí num único ponto. Tá? Então, se você não tiver esse picador, esse difusor, você vai ter uma concentração de palhada muito grande num único ponto, que vai atrapalhar aí toda a operação depois. Então, for no sistema de plantio direto, vai atrapalhar a semeadura seguinte, vai ter uma distribuição desse material orgânico desuniforme. Tá? Então, portanto, importante o uso aí do picador, tá? Para diminuir o tamanho dessa palhada, e do difusor ou espalhador de palha. Tá? Então, só mostrando aqui da mesma forma. Né? Espalhador de palha. Olha o que acontece se seu espalhador não estiver funcionando. Então, toda essa palhada ela é concentrada aqui atrás da colhedora. Tá? E aí você vai ter sério problema aí posteriormente para poder fazer semeadura nessa área. Pessoal, até aqui tranquilo?
Podemos seguir? Vamos mudar um pouco de assunto agora. Tranquilo, Top. professor. Paraná quer falar um negócio? Não quero falar nada, não. Então vamos lá. Então saímos dessa parte aqui dos componentes aí da colhedora. Tá? Então, hoje existe uma tecnologia embarcada muito grande aí dentro das colhedoras, todo o sistema de mapas, de GPS, tá? Então, hoje a gente consegue acompanhar em tempo real os mapas de produtividade, as informações de perda, tá? Então, a gente observando aqui os mapas de produtividade de uma área de milho, tá? E aqui só falar rapidamente aí dos componentes básicos, então, do sistema de monitoramento, então, a antena GPS, o sensor de fluxo de grãos, tá? O sensor de velocidade, tá? O interruptor da plataforma, tá? Então, várias tecnologias embarcadas aí, tá? Aqui, principalmente aí, pensando aí em agricultura de precisão, tá? Inclusive com os monitores de perda, tá? Que são dois conjuntos de sensores que são instalados na descarga do saca-palhas e na peneira superior, tá? Além de um painel de monitor instalado na plataforma do operador. Tá? E os sensores interceptam, então, o fluxo de carga do material e o impacto do grão mais denso que o resto do material é transformado em impulso elétrico e associado à perda. Então, são sensores aí muito importantes, tá? Que vão ajudar aí no diagnóstico das perdas. Então, são dois sensores, tá? Um sensor nas peneiras e um sensor no saca-palho, como a gente pode estar observando aí. Tá? Pessoal, tem um vídeo aqui que ele é bem curto, tá? Eu acho que ele resume bem o que a gente falou até agora, ele tem 3 minutos. Tá? Só confirmem para mim, eu não sei como é que vai ficar a questão do som, se todo mundo vai conseguir ouvir tudo certinho, tá? Então eu vou apertar aqui. Se por acaso o som não estiver legal, alguma coisa estiver funcionando, vocês me avisem. Tá tudo legal aí? Tá em braille ainda, hein? Pra mim não tá saindo som não e o vídeo tá travando aqui, professor. Não tá rolando o vídeo? Não. Mas Tá só não tá não. rolando o áudio ou não tá rolando? O vídeo tá travando. O vídeo tá travando isso e não tá saindo áudio também. Então vamos fazer o seguinte, eu vou passar, vamos pular o vídeo, tá? E aí eu vou mandar o vídeo separado para vocês verem, então. Pode ser? Ó, tem um barulho aí agora, hein? Peraí. Oi? Não, acho que é o pessoal ali. Tenta passar ele sem estar no modelo da apresentação, professor. Mudou alguma coisa? Não. Tá travando aqui, não sai áudio, não. Não tá rolando. Não, tudo bem, pessoal. Ela vai fazer um vídeo de 3 minutos que vai fazer um resumo do que a gente já falou. Tá? Depois, na hora que eu mandar os slides, eu mando o vídeo separado. Ou mando o link do YouTube. É um vídeo que está no YouTube, né? Então eu mando o link do vídeo no YouTube para vocês poderem assistir. Tá? Vamos pular. Vamos entrar agora na parte final da aula. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre as fontes de perda na colheita. Tá? Onde eu perdas, como que eu quantifico essas perdas, tá? Como que eu posso avaliar. Tá? Aquilo que nós falamos. Tá? Vocês viram, de maneira até superficial, né, na aula de hoje, não tem como a gente aprofundar nisso, tá? Diversas regulagens que compõem aí o processo de colheita. Tá? Então, vocês viram lá velocidade do molinete, altura do molinete, dente, abertura de côncavo,
tipo de côncavo, velocidade do ventilador na limpeza, abertura de peneiras, a velocidade da colhedora. Então, assim, são N regulagens que envolvem aí uma colheita bem feita. Tá? E muitas vezes isso não é feito de maneira correta. Tá? A gente já via aí em propriedades a mesma regulagem que o cara colheu uma cultura, ele vai colher outra. Tá? Ou ele regula lá, taca o pau e não confere para ver se aquela regulagem está dando bom resultado, se, como é que está a perda e tudo mais. Tá? Então é importante quantificar essas perdas na colheita. Tá? Tanto aí durante a colheita, dá para saber se a regulagem está bem feita, quanto após a colheita aí, para se ter os números aí para as colheitas seguintes. Tá? Então nós vamos começar falando dos tipos de perda, tá? As fontes de perda, e o primeiro é na pré-colheita, tá? São as perdas aí que antecedem a colheita, ou seja, são aquelas perdas que não tem nada a ver com a colheita, tá? Ou principalmente aí por um evento climático, um tombamento, uma debulha natural. Na época de colher começou a chover, quando foi colher aí parte das vagens já tinham aberto, já tinha iniciado a debulha, já tinha muita cultura, muitas linhas tombadas. Tá? Então aquelas perdas que são independentes da colheita, tá? Que já ocorreram antes da colheita. Tá? Estão mostrando aqui, por exemplo, essa área tombada, tá? Uma cultura que ficou muito tempo na área, então já o milho já começou a germinar, já tudo fungado. Tá? A área que foi pisada, uma linha que foi pisada que a colhedora não conseguiu pegar, então ficou perdendo praticamente uma linha inteira. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de perda. Tá? Então, o primeiro passo é determinar as perdas de pré-colheita. Como que faço essa determinação? Então, vou demarcar a área com uma armação de madeira ou arame aí de 1 metro quadrado, tá? E debulhar os grãos e pesá-los. Tá? Então, todo toda vargem que tiver, não na planta, mas no chão, tá? Então você vai marcar lá 1 metro quadrado, tá? E toda vargem que já tiver no chão, ou seja, aquela que não vai ser colhida, tá? Você debulha, recolhe e pesa para quantificar isso depois em sacos por hectare, em quilos por hectare. Tá? E repetir isso em pelo menos 5 locais diferentes aí na lavoura. Tá? E a causa, como nós falamos, então, queda natural dos grãos, excesso de chuva ou vento, acabamento das plantas. Tá? Aqui mostrando. Tá? Inclusive, pessoal, vocês vão ver as fotos aí. Não sei se algum de vocês viu, está lembrado de ter visto. Nós fizemos um trabalho no último ICAM relacionado a perdas de colheita. Tá? Então, o César, que é colega de vocês aí, o César, a Letícia, o Nilton, que estão no 7º período, fizeram um trabalho lá na propriedade, quantificando aí as perdas de colheita. Foi um trabalho muito legal. Aí eles relacionaram aí a perda com a velocidade da colhedora. Então, a colhedora passou aí em faixas em diferentes velocidades. Aí nós fizemos essa avaliação em diferentes pontos dentro de cada faixa. Tá? E aí deu um trabalho muito legal, ficou muito legal o trabalho deles. Eu vou mandar o link do trabalho deles também para vocês darem uma olhada. Tá? Então, essa foto aqui é deles durante esse trabalho. Tá? Então, aqui nós estamos avaliando as perdas na pré-colheita. Então, contando aí, recolhendo as vagens que estão já no chão, separando os grãos aí para fazer a pesagem. A segunda fonte de perda, tá? É a plataforma. Então, a plataforma é já a primeira fonte de perda. Tá? Então, perdas derivadas aí do contato e ação dos componentes da plataforma com a cultura. Então, mulinete, altura, posição, velocidade, inclinação do pente. Tá? Então, aquilo que nós falamos do mulinete, uma velocidade muito rápida provoca o arranquio, já provoca a debulha das vargens. A barra de corte com problema, com lâmina, faca não afiada, com folga na corrente, a velocidade de avanço da máquina,
abertura do caracol da esteira alimentadora, então às vezes não consegue puxar direito. Tá? Então tudo isso são fontes de perdas aí na plataforma. Tá? Aqui só ilustrando, tá? Uma área onde foi colocado fogo na palhada após a colheita. Tá? Então só para poder observar aí a quantidade de espiga de milho que encontraram intacta. Tá? Então isso aqui são perdas na plataforma, não é perda na limpeza. Porque se fosse na limpeza, a gente não tinha as espigas inteiras, tá? Então, o tanto de espiga que foi perdida aí, tá? Mas Aqui, o intuito era para ver as espigas, professor, o fogo? sinceramente, não sei te responder isso, tá? Ah, tá, beleza. Tá? Aqui mostrando, aqui também no experimento aí do trabalho aí do César com a Letícia e o Nil, estão mostrando aqui ó, o problema de regulagem da altura de corte. Tá? Então aqui, ó, a diferença. Como nós falamos aqui, era uma área de soja, né, como vocês podem ver, e a altura de inserção da primeira vagem da soja é muito baixa. Tá? Então, muitas vezes, aí, os trabalhos somente de soja que vocês vão ver por aí, um dos critérios que são sempre avaliados é a altura de inserção da primeira vagem. Por que isso é importante? Porque se a altura de inserção for muito baixa, a perda na hora de corte é alta. Então vai acontecer isso. Ó. A plataforma de corte passou em cima das primeiras vagens e se perdeu muitas vagens aí na planta. Tá? Aqui mostrando mais áreas com perda. Mesma coisa, perda das primeiras vagens. Tá? E como que eu quantifico, então, essas perdas da plataforma? Tá? Então, eu não posso fazer essa perda depois que a colhedora passou. Ela passou, já foi embora, eu vou lá atrás da onde ela passou para fazer essa quantificação. Não posso, por quê? Porque senão vai misturar com as perdas de trilha e limpeza. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa quantificação numa área onde já passou pela plataforma, mas não passou pelo sistema de trilha e limpeza. Tá? Então, o que você vai fazer? Depois que a colhedora estiver colhendo, você vai parar ela, pedir para ela voltar, tá? Então, ela vai voltar aí a distância do seu comprimento, daí com a armação fazer uma coleta à frente das marcas dos pneus dianteiros. Tá? Então, à frente aqui, ó, estão vendo aqui que tem a marca do pneu, à frente do pneu. Tá? Por quê? Porque essa área aqui, eu sei que ela já foi colhida, mas não passou não passou pela parte referente à trilha e limpeza. Tá? Então, as perdas que eu vou ter aqui são referentes só à plataforma. Tá? Uma coisa que é importante, pessoal, tá? Essa área de amostragem, tá? Se eu não tiver enganado, eu preciso corrigir no trabalho aí do César, eu tenho essa informação certinha. Eu não lembro agora, existe uma norma certinha que determina esse procedimento de quantificação de perdas. Se eu não me engano, a norma fala que essa quantificação ela tem que ser de 2 metros quadrados. Tá? O que é importante? O comprimento aqui tem que ser do mesmo tamanho da plataforma. Tá? Então, é importante o comprimento aqui ser igual ao comprimento da plataforma. A largura aqui vai depender desse comprimento, porque ela vai fechar aqui a área padrão, que se eu não me engano são de 2 metros quadrados. Tá? Então, aqui nessa área, a mesma coisa, você vai quantificar, recolher todas as vagens, os grãos que tiverem, recolher para pesar e quantificar. Tá? Então, aqui as causas, né, as vagens cortadas que não seguem para ser captadas, os grãos baixos na barra de corte, plantas arrastadas pelo movimento do molinete, os grãos derrubados pela vibração da barra, do corte transmitido às plantas, os grãos debulhados pelo molinete, né, que nós falamos da rotação muito rápida, e pelos separadores. Então, aqui, na mesma ilustração, né, que nós já mostramos, então a armação, tá, delimitando a área, e aí quantificar tudo que tiver dentro dessa armação. Tá?
Tá? Isso aqui é importante, pessoal, tá? Evitar esses pontos, tá? Pontos aqui, quando vocês estão vendo, por exemplo, um buraco de tatu. Tá? Por quê? Porque aqui você vai ter aí uma movimentação dessa plataforma que não é condizente com o restante da área, tá? Então, sempre evitar esses pontos. Tá? Aqui os meninos aqui, o César, a Letícia e o Nilton, tá? Então, já fizeram a armação, então observem o quê? Aqui a gente tem 2 pedaços de bambu, né? E aí já fica uma armação fixa, tá? Já é o comprimento da plataforma e a distância respectiva para você ter a área, que se eu não me engano é de 2 metros quadrados. Então isso aqui já fica montado, você só vai trocando de lugar e aqui eles fazendo a quantificação, recolhendo tudo para poder fazer a pesagem posteriormente. Tá? Aqui é um copo medidor, se não me engano, da Embrapa. Tá? Então, o que a Embrapa fez? Tem um copo medidor que já é padrão. Então, a quantidade, tá, para a soja que você recolhe, a hora que você coloca dentro desse copo, ele já te dá a leitura aqui em sacas por hectare. Tá? Mas se você não tiver esse copo, é da mesma forma, você recolhe o material e faz a pesagem dele posteriormente. Tá? O que é até melhor, porque daí você faz essa transformação aí já com a umidade correta. Né? O terceiro ponto de umidade não, de perdas na colheita são as perdas internas, ou seja, dentro da colhedora, dentro da máquina. São provocadas aí pelos componentes internos decorrentes da má regulagem e deficiência de projeto. Tá? Então, essa perda pode ocorrer na trilha, tá? Com o grão preso na palha, causada aí pela abertura excessiva entre o côncavo e o cilindro, ou a velocidade inadequada do cilindro da colhedora. Tá? Na separação, o grão solto na palha, causado também pela abertura excessiva entre o côncavo e o cilindro, e uma baixa velocidade do cilindro, ou sobrecarregando o saca-palha. Tá? Na limpeza, o grão solto aí no palhiço, que já é essa palha menor aí que passou pelo saca-palha, tá? Causada aí por peneiras mal ajustadas, associadas à má regulagem do ventilador. Então, o ventilador muito fraco, o ventilador muito forte, tá? E velocidade e direção do fluxo de ar incorretos. Tá? E aí, como que eu vou fazer essa determinação? Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, tá? Mas atrás. Tá? Então, após a passagem final aí da colhedora. Tá? Então, operar a máquina com o picador de palhas desligado, tá? E fazer a coleta desse material com a armação atrás da colhedora. Tá? Então, os grãos soltos recolhidos no solo correspondem à porção perdida na limpeza, separação dos grãos contidos nas partes da planta, tá? É devido ao sistema de trilha. Tá? E as causas, grãos não triturados, trilhados, né, que não são recuperados pelos saca-palhas, o sistema de peneiras, grãos soltos junto a palhas, que é descarregado pelos saca-palhas, devido à sobrecarga dos saca-palhas, e grãos que passam sobre a peneira superior e são jogados fora da máquina. Tá? O importante também, pessoal, não esquecer, tá, de fazer a separação. Tá? Então, por exemplo, se eu só faço essa quantificação aqui, após a passagem da colhedora, eu vou ter a perda total. Tá? Então, se eu não fiz a perda pré-colheita, não fiz a perda na plataforma, só fiz essa perda aqui, tá? Eu vou ter a perda total na colheita. Tá? O que já é uma informação muito importante. Agora, se eu quiser separar essas perdas, saber o que foi perda pré-colheita, o que foi perda na plataforma e o que foi perda da máquina, preciso fazer essas 3 que nós fizemos. Tá? E aí eu não posso esquecer de retirar. Então, por exemplo, se eu quiser saber só o equivalente à perda da máquina, eu tenho que fazer essa avaliação aqui, e o que foi coletado aqui, é eu descontar a perda da plataforma e descontar a perda pré-colheita. Aí nós vamos ter a perda só da máquina. Tá? Para esse cálculo é usada a quantidade total de grãos recolhidos na traseira da máquina, subtraindo-se o total de grãos recolhidos para os cálculos das perdas pré-colheita. Tá?
Aqui só mostrando aqui em relação à perda. Tá? Então aqui a gente tem a perda total, a perda no separador, cilindro e peneiro. Tá? Então a maior parte das perdas elas ocorrem aqui na plataforma, aqui no separador. Tá? E aqui em relação à taxa de alimentação. Tá? Então, quanto maior a taxa, ou seja, quanto maior a quantidade que está entrando, a tendência é ter maior a perda. Tá? E só mostrando aqui as tiguera da vida, né? Ou seja, os grãos que ficaram perdidos aí, que estão rebrotando. Tá? Mostrando aí o tanto de perda que houve na colheita. Aqui, só ilustrando aqui, foi no dia do trabalho aí dos meninos. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Tá no mesmo esquema do outro, lá tá travando o vídeo. Então, vamos para lá, passar aí. Tá? Então, deixa ele aqui. Então, continuando, só para finalizar essa parte de colheita. Tá? Então, é importante na colheita a gente ter pontualidade. A senescência das plantas vão representar aí perdas tanto quantitativas quanto qualitativas. Tá? Então, qualitativa, vocês já viram lá em sementes que o grão é um organismo vivo, né? E para se manter, o embrião ele consome parte de suas reservas. Então, vai provocar menor produtividade. Após a maturação fisiológica, os grãos apenas perdem qualidade. Tá? Sementes vocês já fizeram, né? Já. Tá? Vocês lembram lá que o ponto ideal, se a gente pudesse colher o grão, seria no ponto de maturação fisiológica. O que é o ponto de maturação fisiológica? Maior vigor. É o ponto onde esse grão se desliga da planta. Tá? Então, é o ponto onde o grão está pronto. A partir daí, o que vai acontecer? Ele só vai perder a umidade. Tá? Então, seria o ponto aí, principalmente pensando em semente, o ponto ideal de qualidade para a semente. Tá? A gente não consegue colher nesse ponto porque a umidade é muito alta. Tá? Mas a partir daí, quanto mais tempo esse grão permanecer na área, maior vai ser a nossa perda de qualidade. Tá? Mais tempo ele vai ficar exposto a doenças fúngicas, ataques de praga. Tá? Então, sofrendo perdas qualitativas. E quantitativas, um pouco de acordo com a deiscência aí, que era dos grãos no solo, acabamento, corte e entrada na plataforma dificultados. Tá? Aqui mostrando em relação ao atraso. Tá? Então, de acordo com os cultivares aqui, diferentes cultivares, tá? De acordo com os dias, a gente tem aqui produtividade e do outro lado perda relativa de produtividade. Então, a gente pode observar o quê? Conforme o atraso, quanto mais atraso ocorrer na colheita, maior a perda de produtividade praticamente em todos os cultivares de soja que foram utilizados aqui nesse trabalho. Tá? Tranquilo, pessoal? Beleza. Tranquilo, pá. Apresentação. Estão me vendo novamente? Só isso mesmo, professor? Estão me vendo aqui? Sim. Tá. Nós estávamos Bom, vendo. então... Oi? Na apresentação a gente estava vendo também no cantinho aqui. Vocês continuavam me vendo aqui no cantinho? Tava, o senhor tomando uma garrafinha de água aí. É a mesma garrafinha aqui. E... Tá. Então, a gente encerra aqui a aula de hoje, tá? Então, a gente encerrou o assunto de colhedora de cereais, tá? A próxima aula, tá? A gente vai fazer aí... vamos ver como vão ficar as novidades, tá? Mas a gente vai dar sequência na disciplina, tá? Mas provavelmente pensando, mas a próxima aula deve ser mais voltada aí para construções, seguindo a logística nossa de revezamento. Tá?
Professor, tem alguma novidade a respeito das voltas às aulas? Você vai continuar? Em relação à volta às aulas, ainda não. Tá? Esse monte de mensagem que vocês mandaram aqui, gente, era dúvida? O que era? Nada, professor. Nenhuma dúvida. Conversa Resenha, toda, pô. resenha. Vocês esqueceram que eu leio isso aqui depois? Olha só. Ô, tem uma dúvida aí, professor. Como que eu regulo o RPM do molinete? Não, aqui só você consegue, pela cabine, você regula aí a aceleração e RPM dele, tá? Aí não é uma questão de externa, é uma questão interna operacional. Aí você consegue ir acelerando, aumentar ou diminuir a rotação dele. Tá? Mas dependendo da colhedora, tá? Como a gente comentou, algumas colhedoras elas são automáticas. Então, em função da velocidade do deslocamento da colhedora, ele já regula aí pela simetria aí com a aceleração do molinete. Beleza. Deixa eu fechar esse chat aqui. Voltar a ver vocês. Cadê? Aqui. Pessoal, vou encerrar agora a gravação da aula. Tá? Então, estou encerrando agora a gravação. Tá?